Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui com Cristiane Gussi Baito, médica geriatra, falando sobre os desafios da geriatria no consultório médico. Vamos para o segundo programa, né, Cristiane? Vamos lá. O papo foi muito bom e, claro, eu não ia deixar a doutora Cristiane embora sem contar muito mais coisas para nós, porque estou aprendendo muito e eu tenho certeza que você aí em casa também. No primeiro programa, discutimos um tema sensacional, que é adaptar as metas que são feitas para os adultos para os longevos. E aí você estava explicando a importância de tudo isso. E agora, eu não sei nem quantos milhões de dólares vale essa pergunta. Como lidar com a polifarmácia em idosos e os riscos que estão inerentes à polifarmácia no idoso? Mais um desafio, né? Mais um desafio. Assim, Volpe, eu sempre... a gente tem os dois lados da história. Por incrível que pareça, a gente tem muito idoso que chega sem querer usar remédios. E aí nós não estamos falando da polifarmácia, que são muitas medicações num mesmo idoso. A gente está falando de um idoso que não aceita remédio, então ele está mal medicado, nós não conseguimos tratá-lo. E tem a questão do idoso polimedicado. E o polimedicado tem dois aspectos. Ele pode ter muitas medicações, Sim, de fato corretas, porque eu sempre explico para eles, se você tem um problema de coração, você possivelmente vai precisar de 3, 4 remédios só para esse problema de coração. Se você tem mais um problema de diabetes, possivelmente você vai precisar de mais 2, 3 remédios para o diabetes. E aqui a gente já está falando de 7 comprimidos, 7 diferentes medicações que são necessárias. Mas como a gente entender se essas 7 medicações são necessárias para aquele idoso? Aí é onde vem a individualização. Porque quando a gente prescreve esses 7 comprimidos, nós estamos falando das guidelines, das diretrizes que foram estudadas para os adultos, para os adultos jovens. E aí quando a gente está falando de um idoso, 80, 85 anos, a gente precisa aplicar cálculos que mostrem para a gente qual é o risco desse paciente, para que a partir do risco que ele tem, eu consiga definir se eu vou seguir mesmo com aquelas 7 medicações ou não. tá. E tudo isso precisa ser orquestrado de uma forma conjunta, olhando para esse idoso como um todo. Então eu preciso unir todas as condições de saúde que ele tem, Tá. estudar todos os comprimidos que ele usa, ver quais deles interagem. Muitas vezes um remédio faz oposição ao outro, Tá. né? Ou pode potencializar. Ou pode potencializar num idoso que já tem um rim que naturalmente não funciona de uma forma normal, porque a maior parte dos idosos vai ter um prejuízo de funcionamento no rim. Então a gente precisa organizar tudo isso de uma forma que realmente cada idoso tenha a sua prescrição. Sim. Por isso que é muito importante, né, Volpe? Às vezes a gente recebe, viu, família? Às vezes a gente recebe o idoso assim, ele tá tomando esse porque a vizinha estava tomando. A vizinha pode ter segurança com esse remédio, mas o seu pai e a sua mãe às vezes não. Então a gente precisa individualizar esse tratamento. Sim. E isso tudo é realmente uma composição, uma aplicação de calculadoras para que a gente possa, de fato, entender a segurança de usar esse conjunto de remédios. Então isso tem que ser feito realmente de forma individual e com muita atenção. Eu imagino que realmente tem que avaliar muito detalhe, né, Cristiane? Muito detalhe. De que forma a comunicação com pacientes idosos pode ser diferente e como adaptar essa abordagem? Acho que, em parte, a gente já meio que tocou nesse assunto, né? Você tem alguma estratégia específica para abordagem? Como é que você faz quando você percebe, assim, aquele idoso mais difícil, que com certeza deve aparecer no consultório,
é a tua técnica para fazer essa abordagem? Escuta. Todo ser humano, né? A gente está falando do idoso, né, Volpe? Mas todo ser humano quer ser escutado. Então, assim, a primeira estratégia é realmente ouvir dele. Porque, por exemplo, como a gente estava comentando sobre todas essas estratégias de medicação que eu preciso organizar e compor e cuidar, como que eu vou comunicar para ele que uma medicação que o cardiologista preferido dele da vida, o Dr. Volpe. Não, doutora, o Dr. Volpe que me prescreveu essa medicação faz 30 anos eu uso ela. E de fato, ao longo desses 30 anos, essa medicação coube. Agora ela não cabe mais. Como a gente comunica isso para o idoso de uma forma que faça sentido para ele? Escutando. Então, se eu chego nesse momento e falo, não quero saber o que o Dr. Volpe falou, a partir de agora você vai seguir assim, acabou. Acabou a confiança, porque ele confia em você. Você, o cardiologista, o endócrino, fizeram um excelente trabalho de confiança e engajamento. Como é que eu vou desconstruir isso? Entendi. De forma alguma. Então, a gente precisa escutar, entender, e quando ele se sente representado, quando ele se sente escutado, a gente consegue orientar e trazer para ele, olha, essa medicação ou essa mudança de vida, ela é necessária para sua segurança por causa disso, disso e disso. A gente explica. E é muito importante porque, por menor que seja o cognitivo, então mesmo para pacientes que são demenciados, Volpe, eu explico na linguagem deles, de uma forma que eles possam, não é entender exatamente, mas sentir que eles estão sendo respeitados enquanto seres humanos. E aí a gente consegue engajar no tratamento e consegue fazer grandes transformações, tanto na medicação, como no emocional, como nos hábitos de vida também. Nossa, muito legal mesmo. E quando ele não quer? Agora é aquela situação, é o idoso rebelde. Você vai lá, fez, falou, explicou, papapá, nem Dr. Volpe, nem doutora Cristiane, ninguém. Eu não vou tomar isso aqui. E aí? Aí é uma excelente pergunta, Volpe, porque enquanto a gente está no mundo de Bob, que tudo dá certo, tá maravilhoso. Exatamente. E quando dá errado, né? Quando dá errado, tem dois caminhos que a gente sempre segue com a família. Tem batalhas que a gente tem que comprar. E tem batalhas que a gente realmente deixa de lado. Eu vou dar um exemplo. Muitas famílias chegam reclamando para mim que o paciente idoso que tem um quadro demencial não quer tomar banho todo dia. E a família fica desarvorada, porque a gente tem o hábito de tomar banho todo dia. E é uma confusão, é uma guerra. Objetivamente, que mal vai fazer para esse paciente não tomar banho todos os dias? Objetivamente, nenhum. Desde que a gente mantenha uma higiene nas partes íntimas, não vai fazer diferença. Na época deles, eles tomavam banho de bacia, só depois que o avô tomava. Então a gente precisa entender essa história, porque nesse momento eles estão representando aquilo que eles trouxeram. Essa batalha, Volpe, a gente não vai comprar. Agora, a medicação que é necessária para a vida, essa batalha a gente vai comprar. E aí a gente também tem estratégias. O senhor quer tomar essa medicação depois do café ou depois do almoço? Então, sem ele perceber, eu deixo ele decidir, mas eu estou deixando ele decidir pelo horário, se ele quer o líquido ou se ele quer o comprimido. Entendi. Então, ele toma a decisão, mas não de que ele não vai tomar a medicação. Entendi. E aí de como ele vai tomar. Sim, então você põe ele para participar do processo, mas o processo tem que existir. Exato. Tá. Então tem processos que a família me mata às vezes. Quer ver um exemplo? Idoso de 90 anos que fuma e a família me pede para tirar o cigarro. Ele não sai, ele não anda, ele não recebe visita. E eu vou tirar o cigarro aos 90 anos. Essa batalha nós não vamos comprar. Agora ele vai usar
a bombinha que ele precisa para o pulmão. Ah, mas ele não quer usar. Não, vamos buscar estratégias para que ele use. Então tem batalhas que a gente compra e aí ainda assim a gente precisa de estratégias para trazê-lo para a decisão, e tem batalhas que a gente Eu imagino compra. convencer a família das batalhas que você vai abrir mão. Eles devem... Nossa Senhora! Doutora, como a senhora fala isso? Eu imagino que deve ser realmente um desafio, né, É Cristiane? desafiador. Mas aí é onde a gente traz também a escuta para o filho, né? O que o filho quer em última instância? É trazer o melhor para o pai. Claro, sem dúvida. E aí o que é o melhor naquele momento? O melhor naquele momento é ele ter segurança e qualidade de vida. Será que essa semana eu liberei os churros para um paciente? A filha queria me matar. Ele vai ser mais feliz nesse momento comendo um churros uma vez por semana? Ou se a gente tirar os churros dele, que não está impactando nos exames, que não está impactando nas metas que a gente precisa ter para ele? Então a gente precisa também pensar em como fazê-lo feliz. Claro. Dentro Aliás, do o possível. objetivo é esse, é uma longevidade, mas com qualidade e felicidade. Muito bem. Quais são os principais obstáculos para o diagnóstico precoce das síndromes geriátricas, como demência e fragilidade? Essa pergunta, não saia daí, a doutora Cristiane vai responder no segundo bloco desse programa. É 1 minuto, a gente já volta. Estamos de volta com a doutora Cristiane Gussibaito, que está falando para a gente dos desafios do exercício da geriatria no consultório. Se você não viu o primeiro programa, está imperdível. E nós vamos agora para o segundo bloco do segundo programa, em que eu fiz uma pergunta desafiadora. Quais são os obstáculos para o diagnóstico das síndromes geriátricas? Demência, fragilidade, isso é um baita desafio, né? Quais são? É um desafio, porque assim, é mais fácil para nós médicos darmos os diagnósticos, obviamente, quando você tem um exame que constata. Então, o diagnóstico de diabetes, a gente tem uma metodologia clara. 2 exames repetidos, alterados, diagnóstico de diabetes. E quando a gente está falando de doenças que você não vê o resultado num exame, que você precisa compor situações clínicas. O que são situações clínicas? São situações que acontecem no dia a dia, sinais e sintomas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do quadro demencial, a grande dificuldade que a gente tem é porque o conceito da demência, aquilo que a gente conhece popularmente como demência, é quando o idoso já esqueceu de tudo. Então, aquele idoso que não lembra o nome do filho, que vai pegar uma xícara e coloca no lugar errado, ou aquele idoso que está acamado, que não reconhece ninguém. É assim que a população pensa num quadro demencial. Mas um quadro demencial, Volpe, ele começa com pequenas coisas, com pequenos esquecimentos que a gente mesmo tem. Quem nunca sai de um lugar para o outro e chega no meio do caminho e esquece o que foi fazer lá? Meu Deus! Nossa Quem Senhora! Aqui não aconteceu isso hoje? Hoje, né? Então, ele começa com pequenos sinais que fazem parte do dia a dia e sem perceber, tanto o cérebro do idoso como a própria família vão resolvendo esses pequenos processos. Então, vamos imaginar que a gente está aqui conversando, eu tenho meus 70 anos e quando eu esqueço uma palavra, você completa essa frase. E as famílias vão fazendo isso sem perceber, vão ajudando o idoso naqueles pequenos esquecimentos.
Quando chega no consultório, essa fase inicial, na maior parte das vezes, já passou. Porque o próprio idoso foi tentando achar estratégias de se resolver e a família também. E a gente não tem um exame de imagem para fazer para dar o diagnóstico. Ah, doutora, mas e a ressonância? A ressonância, ela é um exame que bate uma foto. Ela vai mostrar para a gente a anatomia do cérebro, mas não como esse cérebro está funcionando. Então eu costumo brincar com os pacientes, que assim, com os filhos dos pacientes, que assim, me mostra a foto do seu carro. Eu consigo ver se ele está funcionando, se o freio está bom, que velocidade ele atinge? Não consigo, porque a foto é estática. Então a gente não tem hoje recursos significativos que a gente consiga fazer o diagnóstico. É na escuta clínica, é no detalhe do dia a dia. Então eu costumo dizer que essas síndromes a gente precisa de tempo para fazer o diagnóstico, Volpe. E quanto antes a gente tiver em dúvida nos sinais, antes a gente precisa procurar o médico para a gente poder fazer essas abordagens. Por quê? Porque eu preciso compor esse conjunto de sinais com os exames, claro, para que depois de uma jornada de acompanhamento a gente consiga definir o diagnóstico o quanto antes. Porque quanto antes a gente começa a tratar, melhor é o desfecho de qualidade de vida. Com relação à síndrome de fragilidade, que é principalmente quando o idoso começa a cair, também já perdemos tempo do diagnóstico inicial, que é quando o idoso está começando com a perninha fraca. Todos nós, a partir dos 60 anos, vamos perder musculatura, todos nós. Perdendo musculatura, as nossas pernas ficam fracas. Além da perda muscular, a gente também começa a ter uma disfunção na circulação. Então, a circulação, mesmo que não tenha uma doença, fica mais preguiçosa. Os nervos das pernas, para quem tem doença crônica, também começam a sofrer mais. Os músculos dos pés, eles praticamente são consumidos, então a gente perde o equilíbrio. A propriocepção muda, porque mudam os nossos canalículos do ouvido, muda a nossa visão, muda a musculatura do pé, então a gente começa a ter desequilíbrio. Olha quanta coisa junto e somada que faz com que o idoso caia. E aí a gente se preocupa com o tapete, tem que se preocupar sim, mas clinicamente no idoso a gente também precisa abordar todos esses aspectos para que ele possa ter uma funcionalidade e uma segurança melhor. E nada disso vem no exame. E é por isso que é tão difícil a gente conseguir compor esses diagnósticos dessas síndromes de forma precoce. Interessante, porque a gente sempre procura uma marca anatômica e a situação é funcional, né? E aí, evidentemente, não vai ter marca anatômica. A gente vai ter que ter todo esse esmero clínico de ficar esmiuçando, avaliando e vendo. Daí a importância, porque realmente o exercício da geriatria é uma arte, né? Porque são tantas variáveis que estão envolvidas, né? E você tem que estar tão atento a pequenos detalhes, né? Que podem mudar, às vezes, de uma consulta para outra. Exato. Nossa, impressionante, viu? Puxa, que bacana. A gente tem como hábito sempre buscar um culpado por algo na nossa vida, né? Então, assim, aquelas etiquetinhas que a gente mesmo, médico, coloca, né? Então, eu tô com tontura porque eu estou com esta doença. No idoso não é assim. Ele tá com tontura porque ele tem um conjunto de condições para além daquela doença. Claro. E aí, essa aqui então... Cuidei que não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa frase é do nosso querido Jesus, né? Isso aqui vai dar briga. De que forma os cuidadores influenciam positiva ou negativamente o cuidado? Meu Deus do céu, agora vai, Cristiane, agora vai ter... Vamos lá. É impressionante, Volpe, como assim... Parte da angústia do idoso, ela vem imposta pela própria família, sem perceber, né? Sem que os filhos vejam, sem que os cuidadores vejam, mas as ansiedades que nós temos sobre a vida deles acaba exaurindo e angustiando, porque a gente quer que eles façam, quer que seja assim.
A nossa geração aprendeu que tem que se exercitar, e tem mesmo, que tem que comer natural, e tem mesmo, mas a gente precisa individualizar. Tá. E o idoso, ele tem mudanças anatômicas na vida dele, que também vai acontecer com a gente se a gente tiver a bênção de viver por muitos anos, que nós adultos não conseguimos entender. Então, por exemplo, eles perdem as papilas gustativas, sobrando só a do carboidrato como mais evidente. Todo o restante do alimento, o arroz e o feijão, parece que começa a ter gosto de papel higiênico. E aí, a gente quer que eles comam as fibras, a carne, o arroz, o feijão. E eu não estou dizendo que não é para dar, tá? Não é isso. Tem situações em que a gente precisa relativizar até a alimentação saudável. Então, eu tenho um idoso que ele está sarcopênico, ele perdeu a musculatura, ele está caindo, ele está emagrecendo e ele só consegue comer o macarrão. A gente vai usar estratégias para Turbinar o macarrão. Mas a gente não vai Tô vendo meu pai tirar assim, o macarrão escrito, dele. meu Deus. Eu tenho paciente que, aí já com quadro avançado de demência, que só aceita o sorvete. Volpe, eu vou colocar uma sonda nesse paciente ou eu vou turbinar esse sorvete? Mas percebam que não é para todo mundo. O que eu estou dizendo tudo é relativizado dentro da individualidade de cada um. Então, até aquilo que a gente tem sendo vendido hoje como suplementos, dietas mirabolantes, cabem para algumas pessoas. Possivelmente não cabe para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó. A gente precisa conseguir individualizar. Eu não vou passar a sonda no paciente que está aceitando sorvete, eu vou turbinar esse sorvete. Claro. Eu vou trazer estratégias de proteína para dentro desse alimento que hoje ele aceita. E tudo isso é um desafio e isso faz diferença, porque aí o que acontece no dia a dia? O filho vem e briga, aí vem a cuidadora, manda comer. Como é que o idoso se sente? Ele decidiu pela vida dele a vida toda. Claro. A vida e aí fica toda todo ele mundo, faz tem que isso. fazer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E olha que interessante, como médica, eu falo isso, oriento isso, porque eu sei as dificuldades que trazem no idoso. Como filha, eu também passo por esses desafios. Eu imagino. Como filha, eu também passo pelos desafios de ouvir os meus pais, mas colocá-los em segurança, porque eles são bem rebeldes também. A casa de ferreiro, mas o isso. espeto é de pau. Eu acho que é uma realidade, né? É uma situação que a gente enfrenta, as famílias enfrentam, e acho que essas dicas que você está dando são muito importantes para a gente não criar uma situação de ainda mais de dificultar aquilo que muitas vezes já não está fácil, né? E poder ajudar nesse período que acaba interferindo na dinâmica familiar inteira, né? Quando a gente vê essa questão dos cuidadores, você vê que entra toda uma questão trabalhista também envolvendo cuidadores. Tem muitas famílias que precisam, mas não têm condições, outras que têm condições, mas que também não se adaptam, porque muda a dinâmica da família, o cuidador também, né? Queira ou não queira, é uma outra pessoa, outras pessoas dentro da dinâmica da casa, às vezes de dia, às vezes à noite. É uma situação bastante peculiar, né? E cada cuidador com uma forma de cuidar. Sim. Então é uma composição, normalmente, Volpe, assim, eu gosto que o cuidador, a gente costuma fazer em geriatria reunião familiar. E na reunião familiar, onde o paciente não está presente, claro que daí nos casos de demência, né? Quando o paciente já não tem mais autonomia. Nessas situações é muito importante o cuidador estar presente também, porque a gente precisa ter, pelo menos na forma de cuidar, uma organização de como a gente fala, de como a gente comunica, porque é o melhor para todos, porque o idoso agitado, o idoso nervoso, o idoso deprimido, deprime todo mundo na casa. Claro, sem dúvida. Então essas estratégias, elas facilitam e melhoram a vida para os cuidadores familiares, para os cuidadores contratados e principalmente para os idosos. Sensacional.
estivemos com Cristiane Gussibaito falando sobre os desafios da geriatria no consultório. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Vou gravar um terceiro programa com ela. Só comuniquei isso para ela agora. Mas eu não vou deixar ela embora porque tem tanta coisa legal para a gente conversar que eu vou convidar você a continuar no canal 25 ou 525 NET assistindo, porque nós vamos agora para o terceiro programa. É isso aí, nosso encontro semanal com a saúde. Nós aguardamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.